trust them? All over it. That's a court-martial. O quarto episódio de Invasão Secreta chegou ao Disney Plus e bora pra nossa análise de primeiras impressões, porque esse doeu e esse tem muita coisa legal também pra gente falar. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e passamos da metade de Invasão Secreta. A série tem 6 episódios, então a gente chegou aqui no quarto, faltam só 2, né? Primeiro ato já foi, segundo ato já foi, agora só falta a parte final. Se fosse um filme, a gente estaria ali também na reta final. Antes de eu falar sobre esse episódio de hoje, eu peço pra vocês se inscreverem no canal e se gostarem do conteúdo depois, deixa o seu curtir. Sempre bom lembrar que tem spoilers aqui, o avisinho que eu dou desde WandaVision, então se você ainda não viu esse quarto episódio da Invasão Secreta, assiste no Disney Plus e depois volta pra cá. Bom, o episódio começa com a Gaia mostrando como ela obteve os poderes de Super Skrull. Então, os Skrulls eles agem dessa forma, né? Eles pegam uma pessoa, roubam as memórias dessa pessoa e começam a atuar no lugar dessa pessoa. Roubam memórias e habilidades, né? Então, eles pegaram uma cientista especialista em genética, roubaram as habilidades dela e agora começaram a conduzir pesquisas usando todo o conhecimento que essa cientista tinha. Então, a Gaia, quando ela estava lá no complexo dos Skrulls, antes dela fugir e antes dela encontrar o Gravik, ela também roubou as memórias, as habilidades e o conhecimento desta cientista que estava lá presa e soube como que ela tinha que fazer para se implementar ali o soro e todo o experimento, né? Tem aquela máquina também para que ela se tornasse uma Super Skrull. Então ela pega esse conhecimento, ela faz isso nela mesma e aí sim ela foge. Depois que ela toma o tiro do Gravik, o Gravik achou que ela tinha morrido, ela começa a se regenerar com a regeneração Extremis, aquela mesma que o Gravik mostrou no mesmo terceiro episódio ali, quando ele cura a mão dele da facada do Talos, e já nesse episódio também no finalzinho, mas daqui a pouco a gente chega lá. Ou seja, o Gravik e todos os Skrulls que trabalham ali pro Gravik acham que a Gaia está morta, mas ela vai ser um dos elementos surpresa. Outra pessoa que os Skrulls acham que está morta, mas que pode voltar, é a Maria Hill. A gente tá falando isso desde o primeiro episódio. Não seria da mesma forma, obviamente, ela não era uma Skrull, ela é uma humana mesmo. Mas a gente tem suspeitas para a forma como ela volta, e a gente vai falar disso também em outros vídeos. Depois disso, o episódio vai para 2012, um flashback ali do Nick Fury conversando com a esposa dele logo depois dos acontecimentos da Batalha de Nova York. A Varra tá ali falando, né, que suspeitava que alguém que ela conhecia estava por trás de unir os maiores heróis da Terra, e ele estava se referindo ao próprio Fury, e esse flashback é importante para mostrar a relação dos dois, né? Ela cita um poema ali de que com o Fury ela alcançou o que ela queria, ela pôde se sentir amada e ser amada na Terra. Esse flashback serve principalmente para isso, para mostrar a relação dos dois, quão o Fury é importante para ela e o quanto ela é importante para o Fury. E aí depois a gente vem para a confirmação daquilo que já estava confirmado no episódio anterior. Se vocês viram o nosso vídeo de 5 apostas, que foi na época do primeiro episódio, vocês já sabiam também que o Rhodes é um Skrull, né? Mas aqui tem uma revelação ainda, ele não é um Skrull, ele é uma Skrull, e ela é bem importante, a gente daqui a pouco vai falar. Vamos dar nome aos bois aí, porque ela é uma Skrull que nos quadrinhos da Marvel tem também a sua história. Mas nessa conversa a gente vê a Varra sendo meio que pressionada por essa Skrull, né, pelo Rhodes impostor aí, a matar o Nick Fury. E o Rhodes fala pra ela, ó, se você não fizer o que eu tô falando, você vai sofrer as consequências. Uma pessoa da sua casa vai morrer, se não for o Fury vai ser você. Então basicamente ele fala isso. E esse Rhodes aí, ele parece meio intransigente em relação ao Gravik, né? A gente vê os Skrulls como eles tratam o Gravik como o Messias, como o Salvador, o General, mas esse Skrull Rhodes aqui, ele é meio... tem a própria liderança, é meio anarquista ali, sei lá. Por quê? Porque no episódio anterior a Varra fala pra ele no telefone, né? Era com o Rhodes mesmo que ela estava falando no telefone, e ela fala, eu quero falar com o Gravik. E o Rhodes responde, você está falando comigo. E aqui, a mesma coisa, ela fala alguma coisa ali do Gravik e o Rhodes, impostor aí, responde, não, você vai fazer o que eu tô falando, eu que tô mandando você matar o Fury, sabe? Ela falou, não, mas não precisa matar, eu estou falando pra você matar o Fury, não é o Gravik, sou eu. Então, esse Skrull é um Skrull meio rebelde ali também, até aos próprios Skrulls. Ele é um Skrull que tem uma posição forte dentro desse império que tá tentando tomar o controle da Terra, mas aparentemente, em alguns aspectos, ele tem a própria agenda, né? Então isso dá a entender que o Rhodes Skrull aí não é 100% fiel ao Gravik. Depois a gente passa para a Gaia tendo uma conversa com o Talos aí. Eles têm essa última reaproximação, isso é bem importante tendo em vista o final do episódio. Mas aqui também é importante ver como o Talos, aí o Fury também, mas o Fury menos, mas como o Talos ele tá quebrado, né? Porque a Gaia fala pra ele, é muito fofa essa cena inclusive, talvez, não vou chorar não, mas é bem fofa, porque ela fala...
eu tô com você porque você é o mais perto que eu tenho de um lar, né? Então, ela estar com o pai dela, ela sente o acolhimento que ela queria sentir, tendo de volta o planeta Skrullos, tendo de volta um lugar pra chamar de casa, um lugar pra ela se sentir à vontade. E ela só consegue achar isso perto do Talos, do pai dela. Então, ela tem essa reaproximação, ela faz essa declaração muito forte, é bem importante também para o Talos se sentir amado pela própria filha, né? Porque é muito forte isso daí dele ser rejeitado por ela no começo da série, a gente tava vendo, tava bem difícil. Mas aqui tudo dá certo nesse sentido, só que o plano do Talos aqui para lidar com o Gravik e para ter uma casa na Terra é muito ruim. É péssimo. Por quê? Porque ele tá desesperado, ele já não acredita mais em nada mesmo, ele tá falando qualquer coisa, sabe? Ele acha, no fundo dele ali, ele sabe que isso aí não daria certo, mas ele acha, ele tem uma confiança de que ele seria acolhido pela humanidade, por mais que o Nick Fury já tenha falado várias vezes que a humanidade não acolhe ela própria, né? O Talos ainda acredita nisso. E quando ele vai falando o plano dele pra Gaia, ela vai fazendo a cara que eu tava fazendo assistindo. Fala, mano, ele tá louco, velho? Isso é um péssimo plano, isso não vai dar certo nunca. E ela fala, você tá senil, cara, não tem como isso dar certo, né? Então é o Talos muito quebrado, muito vulnerável, muito sem saber o que fazer, sabe? Ele realmente é a sombra do grande general que ele foi um dia, que ele era lá em 1995, quando os Skrulls chegam na Terra. Aqui nós temos mais um grande diálogo, dessa vez da Varra, né, e do Fury. Esposa, marido, esposa. O Fury tinha ouvido tudo que ela tava falando sobre matá-lo, ele já sabia disso, e eles têm um confronto ali, muito no estilo Sr. e Sra. Smith, né? Os dois conversando, o Fury tenta saber mais sobre a doutora Priscilla Davis, que é a doutora que a mulher dele roubou a identidade, né? E ela começa a falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa doutora, porque ela também trabalhava com algumas coisas bem interessantes que podem ser importantes para o futuro da Marvel. Mas aqui eles têm essa conversa muito civilizada, eles vão lembrando do porquê eles se apaixonaram pelo outro. Ela explica como ela fez para pegar a identidade desta pessoa. Era uma doutora ali, era uma pessoa que estava morrendo, né? Estava nos seus últimos dias. E a Varra fez tudo da forma mais transparente possível. Falou para ela que se tornaria ela própria, que roubaria a vida dela depois que ela morresse. E a original doutora Davis aí, ela fez os seus pedidos e a Varra seguiu todos eles até esse momento, de ser uma filha boa para os pais da Davis original, de enterrar a Davis no mar e de cuidar do Nick Fury, nunca machucá-lo. E aí nesse momento eles retomam aquele poema que eles lembraram e eles encerram essa cena dando tiro no outro. Uma cena muito tensa. Ela foi construída de uma forma muito positiva, porque assim, a gente sabe que o Fury não vai morrer porque ele tá em The Marvels. Só que a cena foi construída de um jeito muito forte, né? E tipo, putz, o Fury matou a esposa dele. Só que aí depois a câmera volta primeiro nela. Bem, ela não tomou nenhum tiro em nenhum lugar, tá bem. E aí volta pro Fury e aí os dois estão rindo, né? Essa série, principalmente nesse episódio, ela constrói essa tensão nos diálogos muito bem, sabe? É muito interessante. Depois eles fazem isso de novo com a conversa do Rhodes com o Nick Fury. É muito foda. Então essa série tá acertando principalmente nesses pontos. É uma série de investigação, é uma série que a gente não pode confiar em ninguém. Então é normal pensar que essa série seria ótima nos diálogos e ela está realmente cumprindo isso. Tá sendo muito boa nesses diálogos. Depois o Fury saindo da casa dele, a Varra pergunta: você me amaria se eu tivesse a minha forma de Skrull mesmo? E ele não sabe responder, né? Essa é uma parte bem dura, né? Ele fala, eu acho que a gente nunca vai descobrir isso, né? E ele sai e ela fica, tipo, a gente não sabe mais se os dois vão se reencontrar, o que vai acontecer com esses dois daqui pra frente. E aí nós vemos que o Rhodes não é um Skrull, ele é uma Skrull, e nos créditos finais do episódio a gente descobre que ele é a Rava. A Rava, nos quadrinhos da Marvel, é uma Skrull rebelde, bem rebelde mesmo, que faz as coisas da forma que ela imagina ser certa e quase sempre resolvendo tudo na violência. Ela é uma Skrull que já teve momentos nos quadrinhos onde ela se uniu com inumanos, principalmente com o Raio Negro e o Dentinho também. Foi um personagem, o cachorro Dentinho, um personagem que ajudou ela em certos momentos dos quadrinhos. Então o que a gente tem pra saber da Rava pelos quadrinhos é isso. Ela é rebelde, ela faz as coisas do jeito que ela quer e resolve tudo quase sempre na base da força, na violência, e ela é muito forte. Então essa Skrull está se passando pelo Rhodes e, como a gente já viu por conversas dela aqui com a Varra, ela tem a própria agenda, tá? Ela é alguém que quer fazer as coisas do jeito dela e que nem sempre vai seguir o Gravik.
E o background da Rava nos quadrinhos é que ela perdeu a sua família, né? Ela teve sua família morta e por isso que ela se rebelou e se tornou essa pessoa, essa Skrull aí, completamente implacável e violenta. E aí o Rhodes e o Fury, eles começam a conversar, né? Aqui já o Rhodes, tipo, completamente, a gente já sabendo, já pega um rancinho desse Rhodes impostor aí. E aí o Fury tenta colocar o Rhodes contra a parede e o Rhodes, ele fala, né? Ele joga a informação, ó, eu sei que tem alguém no governo norte-americano muito perto do presidente que é um Skrull. E aí o Rhodes, tipo, de novo esse papo, não sei o quê. E o Fury vai jogando cada vez mais informação pro Rhodes saber que o Fury tava falando dele mesmo. Pro Rhodes falar, o Fury não deu as palavras ali, mas pro Rhodes entender, interpretar que o Fury descobriu que ele é um impostor. E aí o Rhodes, nisso, se sentindo até um pouco acuado, mas principalmente não querendo sair ali do posto, ele fala, se você continuar com esse papinho aí, eu vou revelar essa porra. Ele mostra o vídeo do Gravik, enquanto tava com a aparência do Fury, matando a Maria Hill. Esse vídeo voltou, o Fury faz uma cara de puto ali, mas pra mim, de novo, é ele tentando não entregar as informações que ele tem, é o que a gente já tinha falado nos podcasts e nos outros vídeos. O Fury, ele é o melhor espião do mundo, porque ele tem muita informação, ele obteve isso também com a ajuda dos Skrulls que apoiaram ele, mas ele sabe o momento de usar essa informação e o momento de guardar tudo isso que ele tem, né? Então, a Hill estar viva é algo muito possível, e ele guardar isso de Skrull, guardar isso até da mãe dela, é plausível. Ele nem sabe se a mãe dela é uma Skrull ou não, e esses negócios aí de espião que finge a morte, é fingir a morte mesmo, fingir a morte pra todo mundo. Só você e talvez uma pessoa que armou esse plano com você vão saber que você tá vivo, né? E essa seria a intenção dele, então eu ainda sigo, sei lá, 80% confiante de que a Maria Hill vai voltar de fato. E aí o Fury começa a beber aí com esse Rhodes impostor e depois o Rhodes vai encontrar o presidente. O Rhodes, ele é a pessoa mais próxima do presidente norte-americano e ele fala uma coisa aqui nesse episódio também muito interessante em relação ao poder que ele tem em mãos. Ele fala, o presidente não sabe nem que o sol nasceu se eu não falar pra ele. Ou seja, o presidente depende muito do Rhodes e o Rhodes é um infiltrado Skrull. Então ali é a faca e o queijo na mão. É basicamente como se o Rhodes fosse o presidente dos Estados Unidos, né? Só que depois que o Rhodes encontra ali com o Fury, esse Rhodes impostor, e vai falar com o presidente, ele dá um vacilo. Por quê? Porque ele tinha bebido antes de encontrar o presidente, e eles vão pra uma reunião importante pra tentar selar a paz com a Rússia. E o presidente fala, pô, você bebeu antes, né? Tipo, alguém dá um café pro general aqui, não sei o que. Então ele já perde uns pontinhos aí, ele fica meio puto nesse momento, ele quer ela, né? Sempre bom lembrar. E aí, a vida que segue, a gente entra na reta final do episódio, no momento do atentado, que também tem muita coisinha legal pra gente reparar aqui. Bom, o ataque do Gravik pega esse comboio que tá levando o presidente dos Estados Unidos, eles queriam pegar o presidente dos Estados Unidos provavelmente para tomar a identidade dele, para tomar o lugar dele, né? Porque aí sim eles poderiam tomar qualquer decisão do mundo, porque assim, mesmo que o Rhodes seja o pensamento do presidente dos Estados Unidos, se o Rhodes falar, tá com uma bomba na Rússia, o presidente vai falar não, e o presidente tem a última palavra. Agora, se eles tomarem o corpo do presidente e conseguirem se infiltrar no lugar do presidente dos Estados Unidos, eles podem soltar a bomba a hora que eles quiserem, porque é o presidente dá a última palavra, né? Então tem isso também, eles queriam isso, e o Rhodes não se envolve na luta. Ele não revela a identidade dele, talvez se ele ajudasse o Gravik ele revelaria que ele é um impostor, né? Então ele permanece ali, mas ele também não tenta ajudar os humanos fingindo que tá cumprindo um papel. Ele fica dentro do carro ali, parado. O Rhodes um general, um militar extremamente treinado, já botaria armadura e já sairia tocando os aralhos, até porque o Rhodes carregaria a armadura sempre pra onde ele vai, né? Muito provavelmente ele tem nanotecnologia do máquina de combate também, porque o Nick Fury faz uma brincadeira com isso quando eles estão conversando ali. Então as habilidades de transformação no máquina de combate do Rhodes devem ser bem parecidas com as que o Tony Stark mostrou lá em Guerra Infinita e Ultimato, de nanotecnologia mesmo. Esse Rhodes impostor não tem esse traje, né? Então ele não poderia se tornar esse máquina de combate, mas o Rhodes verdadeiro tem. E aí me resta a pergunta, né? Em que momento que o Rhodes foi pego e como é que o Rhodes está preso até agora? Isso aí eles vão ter que mostrar. Eu vi gente falando de Guerra Infinita, de Guerra Civil. Não, gente, não tem nada disso. Em Guerra Infinita, de novo, em Guerra Infinita nós temos a última prova da essência do Rhodes verdadeiro ali, quando ele ignora um pedido superior do governo norte-americano e decide ouvir o Capitão América. Ele fala, eu arrisquei uma corte marcial aqui, eu posso ser julgado por traição por te ouvir. E ele escuta o Steve Rogers arriscando o cargo dele. Algo que o Rhodes impostor jamais fará é arriscar o cargo dele, é arriscar perder essa posição de privilégio que ele tem, porque ele consegue tomar muitas decisões nesse cargo. Enquanto o outro Rhodes, ele quer ser um herói. Ele vai tomar a decisão que ele achar ser melhor para o mundo e para ele ali. Então, em Guerra Infinita, Vingadores 3, ele confia no Capitão América arriscando perder o cargo. Então aquele Rhodes era o Rhodes de verdade. Arrest them. All over it.
That's a court-martial. Uma outra coisa muito legal aqui é que o Gravik ele perde os momentos racionais dele quando ele vê o Talos e o Fury, né? Ele fica muito mais irracional. Cruel ele sempre vai ser. Ele é um Cruel muito Peaky Blinder, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe a hora de agir, a hora de demonstrar poder e tudo mais. Só que quando ele vê o Talos e o Fury, ele perde isso completamente e ele sai enlouquecido querendo fazer com que esses dois sofram de qualquer jeito. A gente viu isso no primeiro episódio, quando ele mata a Hill na frente do Nick Fury e ri pro Fury. E a gente viu no terceiro episódio quando ele tá conversando com o Talos. Ele não tem paciência nenhuma, ele fala, você me chamou pra conversar, vamos conversar. Ele começa a provocar o Talos falando da Gaia. Ele vira meio infantil perto desses dois aí. Uma infantilidade que ele não demonstra quando ele tá liderando todos os outros Skrulls. E aqui não é diferente. Ele tá lá no meio do tiroteio, atrás do carro, com as armas e tudo mais. Quando ele vê que o Talos e o Fury estão, ele abandona a arma, ele abandona a tática, ele abandona tudo. E ele demonstra os poderes de Super Skrull logo de cara. Já sai jogando ali a elasticidade do Groot, já se regenera também com o Extremis, então ele ignora todo o plano que ele tinha feito, todo o disfarce humano dele ali, para atacar dessa forma quando ele vê o Fury e o Talos. Então Fury e Talos são as pessoas, são os seres que tiram o Gravik do eixo de uma forma que ninguém mais tira. Talvez a Gaia também tenha esse poder, mas aí seriam só os três mesmo. E aí o Talos, ele aqui salva o presidente, né, quebrando um vidro de um carro blindado no murro, tá? É o carro blindado. Se você pensar, tipo, qual que é o carro mais blindado do mundo? É o carro que tá levando o presidente dos Estados Unidos, tá bom? E o Talos quebra esse vidro na base da porrada pra mostrar como um Skrull comum é forte, né? Porque o Talos não tem os genes de Super Skrull ali. Ele é o Skrull mesmo na força habitual dos Skrulls e ele consegue quebrar esse vidro fazendo ali um último sacrifício, né? Porque enquanto ele tá lá tentando quebrar esse vidro do carro, ele toma um tiro e a transformação dele começa a falhar e neste momento ele é brevemente aceito por um humano, né? Um dos militares olha pra ele e fala, caralho, é um alien que tá tentando chegar perto do presidente. E aí o Fury fala, não, ele tá comigo. E esse cara, sendo um militar altamente treinado, ele tem que tomar uma decisão rápida e ele toma. Ele faz assim pro Fury, beleza, vou confiar, e continua o tiroteio. Só que o Gravik escuta essa conversa. Bem na hora que eles estão tendo esse diálogo, o Fury e esse militar que queria atirar no Talos, mostra o Gravik atrás de um carro ouvindo tudo isso. Então o Gravik, segundos depois, pega a identidade deste militar para se aproximar do Talos, né? Ele tinha acabado de aceitar o Talos, digamos assim, e aí o Talos vai junto com ele para ser ajudado para chegar até o carro do Nick Fury, e aí que dá toda a merda. Ele espera o Nick Fury virar para ele e ele mata o Talos a sangue frio ali na frente do Fury, não antes de se transformar no próprio Gravik, né? Então é muito pesada essa cena pela vulnerabilidade do Talos. O Talos é aquele cara que um dia foi o grande general dos Skrulls, teve a confiança de todos eles e foi ficando cada vez mais fraco, mas sempre apoiando o Nick Fury, sempre mostrando uma fidelidade absoluta. No episódio anterior eles tiveram uma conversa que o Talos fala, eu estou contra o Gravik porque eu estou com você. Independente se você tá certo ou errado, eu vou apoiar você, tá? Então é muito forte toda a relação dos dois e o Nick Fury vê o Gravik matar o Talos, gera nele uma reação que ele não teve nem quando ele viu a Hill morrendo, por isso que eu acho que a Hill pode estar viva também, né? Ele perde completamente ali a razão também, o Fury, e ele vai pro ataque, ele senta o dedo, ele senta a bala na cara do Gravik, sem dó, foi pra matar, só que aí o Gravik já tem os genes de Super Skrull, os genes Extremis e ele se regenera. Essa cena é muito forte, a cara do Fury, a cara do Talos, porque o Talos olha pro Gravik ainda, tipo, no último respiro, caralho, né? E a cara do Gravik também, disso tudo, de um ódio que o ódio que o Gravik tem é aquilo que o Talos falou no primeiro episódio pro Fury, né? Quem mais sentiu o seu abandono foi o Gravik. E é o ódio que ele demonstra toda vez que ele vê os dois, porque são os dois que ele confiou, o general que liderava os Skrulls e o cara que ia salvar os Skrulls na Terra, né? Então essa cena toda é muito forte por conta disso, e é algo que os trailers já tinham mostrado. Isso é meio, tipo, essa morte já foi mostrada nos trailers de Invasão Secreta, tanto que nessa análise do trailer aqui, que a gente gravou na época dos trailers, a gente já falou disso, né? Que o Talos morreria, e no próximo episódio a gente vai ver a Gaia chegando logo em seguida e vendo o pai dela morto ali. Emilia Clarke passar para o lado dos mocinhos, dos bonzinhos. O pai dela, provavelmente esse daqui é o Talos, vai morrer, né? Então, já pode ir preparando, porque o Talos, ele aparentemente vai estar muito na ação nos primeiros episódios da série, e ele vai acabar morrendo, e isso vai fazer com que a filha dele acabe, tipo, se sentindo responsável. Tinha helicópteros no ar nessa imagem da Gaia, então ela vai chegar realmente com a ação ainda rolando, vai ser bem
tenso e provavelmente ela vai pegar o corpo do pai dela para que o governo norte-americano não pegue o corpo de um Skrull para levar para fazer o que eles querem lá, né? Então provavelmente ela vai levar esse corpo embora porque o Fury teve que tomar a decisão e levou o presidente embora. Uma coisa muito legal agora da Priscilla Davis de verdade, da cientista Priscilla Davis ali que teve a sua identidade tomada pela Skrulvarra, que acabou se casando com o Fury, é que ela tem um livro, esse livro está exposto na casa do Nick Fury ali, e esse livro se chama Decodificando o Gene Super-Humano, o gene super-humano. Não é um super-humano como o Capitão América que recebeu um soro, é um gene super-humano, é um gene mutante. Isso aí pode ser também um belo de um gancho para eles começarem a ampliar mais todo esse background mutante que está sendo introduzido na Marvel com calma. Então Priscilla Davis, que é a esposa do Fury, lembrando, né, os Skrulls eles roubam também o conhecimento. Então ela pode ter seguido a carreira e continuou com esses experimentos mesmo depois dela ser uma Skrull disfarçada ali. Então aqui é só mais um detalhezinho, mas que pode ter uma forte conexão com os mutantes chegando, aparecendo cada vez mais na Marvel. Nós já temos a Miss Marvel, nós já temos o Namor e os mutantes estão chegando cada vez mais na Marvel. E Priscilla Davis, a esposa do Fury hoje, né, hoje ela assumiu essa identidade, pode ter muita relação com isso por conta desses estudos dela, estudando e decodificando o gene super-humano. Gene super-humano vem do nascimento, não é um soro de super soldado nem nada do tipo. É algo que vem com o nascimento, é algo que pode ser considerado algo mutante, que pode ser considerado uma mutação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e perguntem aqui, mandem as suas dúvidas, as suas curiosidades sobre a série, teorias e tudo mais, que a gente pode transformar também seus questionamentos em vídeos e shorts. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.